E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar a nomenclatura de sais, né? Quando fala nomenclatura, a pessoa já entra em desespero, já foge, não quer saber, mas isso é de suma importância, a nomenclatura, tanto dentro da inorgânica quanto dentro da orgânica, né? A pessoa às vezes sabe montar bonitinho a reação, isso, reage com isso, forma isso, isso, mas o mais simples ela não sabe, que é dar o nome aos compostos químicos, tá? Isso vai ser válido lá na orgânica também, quando nós estudarmos as reações de Grignard. A pessoa sabe montar a reação, mas na hora de dar nome, não sabe. Então por isso que é de suma importância. Não durmam, talvez não seja a melhor coisa do mundo, mas é muito importante para nós sabermos nomenclatura, tá? No caso, como nós estamos estudando as funções inorgânicas, nós vamos ver a classificação dos sais. Os sais, pessoal, não tem muito mistério, não tem muita diferença. Nós temos sais ácidos, nós temos sais básicos, sais neutros, sais duplos ou mistos e sais hidratados, tá? No caso, nós vamos começar a ver os sais neutros. Eu estou mudando a minha didática de ensino, aproximando, né, com as relações do cotidiano, né? Porque isso é a proposta do Enem, né? Inovar, democratizar o ensino, tornar mais próximo do aluno. E eu não tiro muito a razão, mas nós não vamos entrar nesse mérito, né? Quando você vai à cozinha, tem o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio que todo mundo conhece, cuja fórmula molecular é NaCl, né? A união de um cátion, que no caso que apresenta carga positiva, que é o Na+, com o ânion, que apresenta carga negativa, que é o Cl-, NaCl, né? Forma esse composto químico, né? Este sal. Se nós tivéssemos que classificá-lo, qual seria a sua classificação? Ele é ácido, básico, neutro, duplo ou misto ou hidratado? No caso, é um sal neutro. Mas o que é um sal neutro, afinal de contas? Sal neutro é aquele sal que não apresenta nem H+, e também não apresenta OH-. É justamente o que nós temos, NaCl. Temos H+? Não. Temos OH-? Não. E quando nós não temos nem H+, nem OH-, nós temos um sal neutro. E é justamente esta a classificação do NaCl, do cloreto de sódio. É um sal neutro, né? Outro exemplo, sulfato de bário, né? Como o sulfato, que é SO4, apresenta carga 2-, e o bário, por pertencer à família 2A, apresenta carga 2+, as cargas se anulam, ficando como resultado BaSO4, ou seja, sulfato de bário. Como não apresenta nem H+, nem OH-, é um outro exemplo de sal neutro, porque o próprio nome diz, não há mistério, neutro porque vai neutralizar, as cargas vão se neutralizar, né? Vai anular H+ com H-, positivo com negativo, né? Então nós não temos isso, então nós temos evidentemente um sal neutro, tá? Bom, deixa eu tomar um café aqui, tá? Outra classificação que nós temos, tá? É o sal ácido, ou como queira, é hidrogeno-sal, né? É a mesma coisa. O exemplo mais comum é o bicarbonato de sódio, da mesma forma que você já ouviu incansavelmente a palavra cloreto de sódio, sua mãe falando, né? Aquela cloreto de sódio, você já ouviu nos livros, o professor falando, o tio falando, o palestrante falando, então você já está acostumado, familiarizado com o termo cloreto de sódio. Da mesma forma, você já está familiarizado também com o termo bicarbonato de sódio. Tudo é sódio, né? Cloreto de sódio, bicarbonato de sódio. Quando você fica doente, quando a sua irmã fica doente, quando alguém da sua família fica doente, vocês ligam aquele aparelho, né? Que é a famosa inalação para respirar aquela fumaça. Lá você coloca um monte de coisa, entre os quais você acaba colocando bicarbonato de sódio. Você vai lá no supermercado e compra, né, que vem no saquinho empacotado, que é o bicarbonato de sódio. Então a pessoa sabe o que é o bicarbonato de sódio, sabe que é um pozinho branco,
mas qual é a fórmula molecular do bicarbonato de sódio? Se é sódio, só pode começar com Na, né? HCO3, NaHCO3. As pessoas, né, algumas não sabem quais são os outros nomes que o bicarbonato de sódio pode receber, porque todo mundo está acostumado. Me passa o bicarbonato de sódio aí, me passa, mas quais são os outros nomes que nós temos? Nós temos mais dois outros nomes. Nós temos carbonato, entre parênteses, mono. Como assim, entre parênteses, mono? Porque você pode falar carbonato, ou você quer ser mais chique, quer causar a impressão do seu examinador, você fala, né, carbonato mono, né, carbonato mono. O mono vem depois do carbonato, tá? Então você pode falar carbonato ácido, tem que aparecer necessariamente a palavra ácido, senão não é um sal ácido. Então você fala carbonato, entre parênteses, mono, tá, ácido de sódio. Porque se você não colocar o ácido, tá errado. O que adianta? Você quer causar impressão, quer causar lá com o examinador, quer colocar o mono depois do carbonato, carbonato monoácido de sódio. Na verdade teria que ser assim, né? Carbonato monoácido de sódio. Só que às vezes a pessoa coloca o mono, que é facultativo, que não é obrigatório, e esquece do mais importante, que é a palavra ácido. Se não tiver a palavra ácido, tá errado, tem que ter a palavra ácido. Então, se você quer causar impressão, causa a impressão certa, escreva certo. Escreva carbonato, entre parênteses, monoácido de sódio. Não adianta a pessoa colocar carbonato mono de sódio. Esqueci de falar ácido, tá errado, tá? Você tem que fazer, se você for fazer, faça certo, tá? Bom, o outro nome, como eu disse, são dois, além do bicarbonato de sódio, são dois, e um deles eu já falei, que é o carbonato, entre parênteses, que é facultativo mono, ácido de sódio, tem um outro nome, que é o quê? Que é o monohidrogeno carbonato de sódio. Esse mono é facultativo também. Toda vez que eu prestei mono, é facultativo. Vem antes do hidrogênio. Então você fala monohidrogeno carbonato de sódio, tá? Então se você quiser causar uma impressão lá com o examinador da Unicamp, né? Você vai colocar o quê? O mono na frente do hidrogênio. Então fica monohidrogeno carbonato de sódio. Então quais são os três nomes que eu tenho para o NaCO3? Eu tenho o bicarbonato de sódio, que é o que todo mundo conhece, né? Nós temos ainda carbonato monoácido, tem que ter a palavra ácido de sódio, ou então, né, mono, entre parênteses, hidrogeno carbonato de sódio, tá? Que são sais ácidos, né, que apresentam dois cátions, sendo eles um H+, necessariamente, são dois cátions, e um desses dois tem de ser necessariamente o H+, tem que ser obrigatoriamente o H+, e um H-, aliás, um ânion. Então são dois cátions para um ânion. Desses dois cátions, um tem que ser H+. Isso é um sal ácido, ou como queira, hidrogeno é sal, tá? Bom, agora nós vamos falar do sal básico. Isso eu quero falar, porque lá quando nós estudamos, tá, as reações de Grignard, né, forma-se um produto muitíssimo importante, que é o Mg, né, entre parênteses, OHCl, tá? A pessoa, né, ela sabe montar a reação, mas não sabe dar nome para isso. Como que nós químicos, né, estudantes, professores, damos um nome para MgOHCl? Bom, eu daria cloreto, né, é básico porque tem a presença da hidroxila do H-, então cloreto básico. No caso de magnésio, tá certo, cloreto básico de magnésio. Ou se você quiser colocar um mono depois do cloreto, fique à vontade. Você pode falar cloreto mono básico de magnésio, porque o mono é facultativo. Então se você falar cloreto básico de magnésio ou cloreto mono básico de magnésio, tá certo, tá? O outro nome, né, que nós temos é o seguinte, é você colocar mono na frente, né, mono, hidrogeno, hidrogeno não, desculpa,
coloca o mono na frente, fica monohidroxi, né? Porque como é básico, tem que ser hidroxila, né? Tem que ter o termo hidroxila, mas você não vai falar hidroxila, você vai falar hidrox. Então, monohidroxi, tá? Cloreto de magnésio. Não vou escrever tudo que eu tô falando no quadro, tá? Não fiquem preocupados. Então, nós falamos dos sais neutros, ácidos e básicos. Falta falar ainda os sais duplos ou mistos e os sais hidratados. Não durma, fica até o final. Vamos falar agora dos sais hidratados ou mistos. Bom, vou tomar um café, né? Tem um sal que é o NaLiSO4. Ou seja, o sal que apresenta o cátion Na+, Li+, e SO4 2-. No caso, ele tem dois cátions e tem um ânion. Quais são os dois cátions? Na+, e Li+, são os dois cátions, e o ânion é SO4 2-, que é o sulfato. No caso, quando nós tivermos dois cátions, tá? Exceto H+, e um ânion, exceto OH-, que não pode ser OH-, ou não, ou eu tiver dois ânions que não seja o OH- e um cátion que não seja o H+, você tem um sal duplo, tá? Ou misto. Por que que o NaLiSO4 é um sal duplo ou misto, né? Porque eu tenho dois cátions. Quais são os dois cátions? Na+, e Li+. E eles são evidentemente diferentes de H+. Eu tenho dois cátions diferentes de H+, e tenho um ânion diferente de OH-, que é o SO4 2-. Por isso que o NaLiSO4 é um sal duplo ou misto. Agora, se eu tiver, por exemplo, Ca2+. Por que Ca2+? Porque o cálcio está na família 2A, é um cátion, Ca2+. Cl-, né? O cloro é um halogênio, está na família 7A, né? Apresenta carga negativa. Então, Ca2+, Cl- e ClO-. Quem é o ClO-? Vamos ver se você está atento. Você lembra quem que é o ClO-? É um ânion, tá? Tudo bem, lógico, tem carga negativa, mas qual que é o nome desse ânion? ClO-. Hipoclorito, tá? Então, se eu tiver Ca2+, Cl- e ClO-, vocês concordam comigo que eu tenho dois ânions, que é ânion, que apresenta carga negativa, que no caso é o Cl- e o ClO-, né? Diferentes de OH-, evidentemente, e além disso, né, eu tenho um cátion, que no caso é o Ca2+, que apresenta carga positiva, que é diferente de H+, né? Quando nós temos essas duas situações, né, ou, né, dois cátions diferentes de H+, e um ânion diferente de OH-, tá? Ou como queira, dois ânions, né, diferentes de OH- e um cátion diferente de H+, nós temos o que nós chamamos de sal duplo ou sal salino, tá? Bom, agora nós iremos falar dos sais hidratados, tá? Bom, os sais hidratados, tá? Tem uma coisa chamada retículo cristalino, tá? As moléculas de água, né, elas estão ali no que nós chamamos de retículo cristalino, né? Então, as moléculas de água, elas vão se unir no retículo cristalino em proporção definida, tá? Então, quando as moléculas, né, de água, né, elas se arranjam, né, em proporção definida, né, tem que ser em proporção definida, nós temos, né, um sal hidratado. Né? Essa água, né, a grosso modo, é chamada de água de cristalização. É quando as moléculas de água se arranjam no retículo cristalino, e nós já estamos acostumados a ouvir retículo cristalino, né? Então, quando essas moléculas de água se arranjam no retículo cristalino, numa proporção definida, nós temos um sal, né, hidratado, né? E essa água, a título de curiosidade, é chamada de água de cristalização. E os exemplos mais clássicos é o sulfato de cobre pentaidratado e o sulfato de cálcio dihidratado. Agora está na hora da revisão, tá?
Nós falamos do quê? Dos sais neutros, tá? Sal neutro. Vocês sabem que o sal neutro, né, apresenta, escreve aí, eu não vou escrever, não apresenta, vou escrever, tá? Vou escrever não com N com tio, não apresenta, tá? Apresenta a H+, nem OH-, tá? E os exemplos que nós temos são os dois, cloreto de sódio, NaCl, tá? Que é o cloreto de sódio, ponto e vírgula, para indicar a sequência. Sulfato de bário, né? BaSO4, as cargas se anulam. A carga do sulfato é 2+, e do SO4 é 2-. Então se anula. O outro é sal, o quê? Sal ácido. Bom, sal ácido também é chamado de hidrogenossal. Eu vou escrever entre parênteses, tá? Hidrogenossal. E aí, nós temos 2 cátions, lembra? Proporção de 2 para 1? 2 cátions, né? No caso, um tem que ser H+, entre parênteses, um tem que ser H+, e o outro tem que ser um ânion, tá? Ânion, tá? Um ânion, tá? E aí o exemplo é o bicarbonato de sódio, NaHCO3, né? O exemplo mais clássico, é o que? É o NaHCO3, que recebe 3 nomes. O mais comum é bicarbonato de sódio, né? Todo mundo conhece como bicarbonato de sódio. Mas nós podemos chamá-lo também do que? De carbonato, aí entre parênteses, mono, tá? Porque você é facultativo. Aí não pode esquecer do ácido de sódio, tá? De sódio, tá? E o outro nome, tá? É o que? É mono, entre parênteses, porque é facultativo, hidrogeno, carbonato de sódio, tá? Carbonato de sódio, de sódio, tá? Dá pra enxergar? Bom, é isso que nós vimos então, tá? Sal neutro, sal ácido ou hidrogenossal. Aí veio o sal básico. Bom, o sal básico, tá? Também é chamado de hidroxissal, tá? Hidroxissal. E nós vimos que exemplo aqui qual foi o exemplo que eu falei? Falei do cloreto básico de magnésio que nós estudamos nas reações de Grignard. Só que eu vou escrever outro exemplo. Vou colocar Ca, tá? Entre parênteses OH, fecha parênteses Cl, né? Como que nós damos o nome? Né? Cloreto, né? Entre parênteses mono, fecha parênteses básico, né? De cálcio, né? De cálcio, cálcio. Aí o outro nome é o que? É mono na frente, tem que ser na frente, hidroxicloreto de cálcio, tá? Cloreto de cálcio, dá para enxergar aí? Bom, agora nós vamos ver, ó, neutro, ácido, básico. Agora falta o sal duplo ou misto, né? Sal duplo ou misto. Esse sal duplo ou misto é o que? Eu vou ter o que? O Na, né? LiSO4. Que, na verdade, a junção de 2 cátions, que é o Na+, o Li+, desses 2 cátions com esse ânion, que é SO4, 2-, vai me formar o quê? Vai formar NaLiSO4, tá? Forma esse composto aqui, que se chama, colocar entre seta, sulfato de sódio,
o sulfato, porque é o nome do ânion, vem primeiro, de sódio e lítio. Vê se dá para enxergar. Sulfato de sódio e lítio. Ou como você queira, né? Aqui nós temos dois cátions e um ânion. Eu posso ter o contrário, dois ânions e um cátion, tá? Por exemplo, Ca2+, que é um cátion, tá? Cl-, que é um ânion, e ClO-, que é outro ânion. Tem dois ânions e um cátion, ao contrário. Aí vai formar esse composto, vai formar Ca, entre parênteses, ClO, tá? Como que chama esse composto? Esse composto se chama, vou colocar aqui, o que? Esse composto aqui, na verdade, ó, que é o Ca, entre parênteses, Cl, fecha parênteses, ClO. Esse composto chama-se hipoclorito. Por que hipoclorito? Que é o nome do ânion primeiro, que é ClO, né? Cloreto, que é outro ânion, hipoclorito, cloreto de cálcio, tá? De cálcio. Sempre primeiro o nome do ânion, depois do elemento. Como nós temos dois ânions, primeiro ânion, hipoclorito, segundo ânion, cloreto. Aí o nome do elemento de cálcio, hipoclorito, cloreto de cálcio. É o nome disso aqui, tá? Agora nós vamos estudar os hidratados, né? Já que nós falamos dos neutros, ácidos, básicos, duplos ou mistos, aí falta os sais hidratados, tá? Bom, aí os sais hidratados, vou apagar aqui, tá? Depois vocês voltam o vídeo, eu vou escrever sais hidratados. Bom, os sais hidratados, vamos esquematizar. Sais hidratados. Só deixa eu ver aqui. Sais sal hidratado hidratado apresenta, vou colocar assim, ó, apresenta no retículo, que vocês já ouviram falar, retículo cristalino, apresentam no retículo cristalino, tá? Moléculas de água em proporção definida. Em proporção, vou colocar proporções, eu não sei, em proporções definidas, tá? Em proporções definidas. Aí nós falamos que essa água, né? Essa água, vou escrever do jeito que eu estou entendendo, é chamada de água de cristalização. É chamada de água de cristalização. Aí se você quiser destacar essa água de cristalização, você pode destacar, tá? Água de cristalização. Aí os exemplos que nós falamos foram dois. Exemplos. O sulfato de cobre pentaidratado, como é sulfato de cobre, SO4, tá? Pentaidratado, isso. Então vai ser 5 moléculas de água. Então esse pontinho é vezes 5 água e o sulfato de cálcio, tá? Não SO4CA, sulfato de cobre, no caso de hidratado, 2 moléculas de água. Então esse primeiro é o quê? Vê se dá pra enxergar aqui, ó. Ó, vou escrever aqui, ó. Sulfato de cobre pentaidratado, porque tem 5 moléculas de água. Pentaidratado, tá? E o outro é sulfato de cálcio,
no caso não é cobre, é cálcio, sulfato de cálcio. No caso, é diidratado, com 2 I's, tá? Diidratado. Você escreve desse jeito, vem nos livros aí, tá, pessoal? Bom, é isso então a nossa aula. É falar sobre sais, né? E a classificação dos sais. São ácidos, básicos, neutros, duplos ou mistos ou hidratados, tá? Muito obrigado.